Voltou? Então fica aí, o canal é bom. Canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Se inscreva, dê um like, comente e compartilhe. Por falar em se inscrever, quando você se inscreve, deveria apertar no sininho. Embaixo do botão lá de inscrito tem um sino, aí aparece a palavra todas, aí você clica em todas, aí todas as vezes que eu gravar um vídeo, o YouTube avisa você. Espero. Aviso para os inscritos também, eu comecei a gravar os shorts, que são vídeos curtos. Eu tenho vídeos de 30 segundos sobre evangelização, chamado Na Trilha do Evangelho. Já saiu 1, já saiu 2, já saiu 3, vai sair aí centenas. Veja aqui no canal, Na Trilha do Evangelho, mande para os seus amigos. Vamos pro temão. Cristãos convertidos que não venceram o alcoolismo ainda. É uma loucura, não é? Imagina, ó, a pessoa passou 40 anos bebendo. Até as células dele ainda estão bêbadas ainda. Aí ele se converteu e agora ele não sabe como lidar com essa vontade compulsiva, com esse hábito que ele criou de beber. Alguns saem disso com muita leveza. Alguns até nem cristãos, assim, saem tranquilos. Outros é uma dor, é um parto. A gente tem que pensar algumas coisas do ponto de vista médico também, né? Tem palavras que cristão não conhece, às vezes, como predisposição alcoólica. Tem gente que prova, não faz o menor sentido. Tem gente que prova e endoida. É assim com o álcool, é assim com as drogas e por aí vai. Então, a palavra dependência também é muito pouco usada no meio cristão, né? Não é um pecado? É uma dependência? Não, é pecado também, mas é uma dependência. Significa que o sujeito depende, que se ele não tiver, ele vai bater a cabeça na parede, ele vai ter alucinações, ele vai se tremer todo, ele pode até se matar, porque ele depende. As organizações de saúde dizem que você precisa de uns 5 anos para começar a falar assim que você é um ex, alguma coisa, né? É o processo de desintoxicação. Foi muito álcool durante a vida toda. Então, um pouquinho de humildade faz bem, do tipo, você tem coragem de dizer assim, eu sou um alcoólatra em recuperação. Que parece feio dizer que é alcoólatra. Tá bom, então fala, eu sou um dependente etílico em recuperação. Me converti faz 30 dias. Não sei se eu sou um ex, não sei se minhas células tá tudo limpa. Eu acho que foi um processo químico, eu me alimentei dessa coisa por muito tempo. Eu quero que os outros saibam que eu não estou falando hoje aqui, ainda não, embora a gente vai tocar nisso, mas não é o assunto principal se é certo ou errado beber, não é a questão. A questão é cristãos que não venceram o alcoolismo. Então tenha coragem de dizer, sou um dependente em recuperação, é um dia por vez, a luta continua. Um dia limpo por hoje, amanhã começa tudo de novo. Olha, você levou 40 anos no processo, acho que em 40 minutos está resolvido. Se tiver, graças a Deus, mas algumas pessoas têm grandes lutas com isso. É preciso pensar também, aprender também com quem tem grandes experiências no processo, que são os grupos de recuperação, os grupos anônimos. O mais famoso dele é o AA, o pessoal aqui no Brasil que fez uma versão cristã lá da igreja do Rick Warren, né? Eu fiz até treinamento celebrando a recuperação, celebrando a restauração, né? E uma das coisas que esse pessoal ensina é que você não tem a menor chance com a turma. A turma que fazia isso, você está com eles, então é assim, infelizmente, se você tem problema, se você venceu é uma outra história, mas se você tem problema com isso, abandone a turma da ativa. Você não tem a menor, acredite no que eu estou dizendo, você não tem a menor chance de se livrar disso andando com a turma que faz isso. Um dos primeiros testes da sabedoria na vida, Provérbios 3,
É a turma. É a turma. Então, abandone a turma da ativa. Agora, suponhamos que você teve problema com isso, conheceu o evangelho, você se libertou, você não tem alucinações, você não se treme, você se considera um ex-alcoólatra, não sei o quê, papapá. E aí hoje tem esse debate aí nacional, né? É certo beber? Não é certo, né? Quando a pessoa chega perguntando para mim se uma coisa é certa, eu entendo que ela quer fazer, né? Quais são as minhas liberdades cristãs? Antes de eu dizer o que eu penso para hoje, você precisa entender o seguinte: não há nada de bom que a bebida vá te trazer, tá? Disso sei, não há nada de bom que a bebida vá te trazer. Não esquece disso nunca. Nunca, 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 nunca. A bebida é a razão de muitas pessoas não serem cristãos autênticos e efetivos. A bebida vai destruir você, pode levar tudo que você tem financeiramente, sua dignidade, sua família, seu nome, etc, etc, etc. Agora, vamos falar das liberdades cristãs. O crente brasileiro, ele é muito assim dessa linha. Isso é certo, isso não é certo. Ele quer que alguém diga, isso é certo ou não é certo. Tá certo ou tá errado. Ele só sabe pensar dentro da linha de certo e errado. A Bíblia, às vezes, nos propõe para pensarmos além dessas linhas. Além dessas linhas. Por exemplo, minhas liberdades cristãs. Você sabe o que é liberdade? Liberdade é a liberdade para fazer. Eu aprendi que a maior liberdade é aquela em que eu, podendo fazer, decido não fazer. É livre uma pessoa que, podendo fazer, decide não fazer. Agora, como é que uma pessoa que teve problema com álcool no passado deveria, ou que não teve, né, deveria encarar essa coisa das liberdades cristãs? Porque eu sei que fica na cabeça de todo mundo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, assim, não convém. Tem coisas que não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Tem coisas que não edificam em nada. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Alguns cristãos não têm a coragem de dizer, eu ainda sou dominado por isso. E eles ficam querendo criar um debate filosófico em torno de uma questão que é perigosa. Mas deixa eu lhe ensinar a administrar a liberdade cristã em relação a essa questão de bebida. Mesmo se você acredita que não tem problema nenhuma, tomar um gole, ok. Não vou tratar disso hoje, mas veja bem. Em primeiro lugar, você não pode ficar embriagado. Aprenda isso, jamais, porque por mais que você encontre uma base para não ser errado beber, a Bíblia diz, não vos embriagueis. O bêbado é alguém que entregou sua mente ao álcool. E a Escritura manda você ir numa direção contrária, entregar sua mente ao Espírito Santo. Não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo. Você não pode ficar embriagado. Número 2, outras pessoas não podem... Número 2, não pode ser uma bebedice. O que é uma bebedice? Bebedice não quer dizer que você bebeu. Bebedice quer dizer que pessoas se reuniram e o fim exclusivo era beber. Isso é uma bebedice. Então não importa a tua liberdade cristã. A Bíblia diz, bebedice é uma obra da carne. Não tem negociação para essa liberdade ou não liberdade cristã. Bebedice é uma obra da carne. Então veja bem, você não pode ficar embriagado, não pode ser uma bebedice. Número 3, outras pessoas não podem ficar embriagadas. Outras pessoas não podem ficar embriagadas. Imagina o não matarás. Não, eu não mato, mas eu vejo pessoas matando, eu presencio pessoas matando. Eu ando com pessoas... Não matarás e não matarás no sentido mais radical possível. Não furtarás. Eu não furto, mas ando com um grupo que furta. Não. Outras pessoas não podem ficar embriagadas. E número 4, no evangelho não pode ser escandalizado. Não pode. Mas essas pessoas se escandalizam com muita facilidade. Em qualquer cultura, meu querido.
Em qualquer cultura vai ter elementos em que pessoas se escandalizarão. A igreja de Jesus já tomou decisões em relação a sangue, só para não escandalizar os judeus. A carta de Atos, onde falou, se abstenha disso, de animais sufocados e do sangue, na segunda versão da carta diz, porque Moisés, tem os que leem todo sábado na sinagoga, ou seja, os judeus estão aí, pega leve, não escandaliza os judeus. Mas eu vou viver em torno dos outros. Não, você vai viver em torno de Jesus Cristo e o plano que ele tem para os outros. Porque você não é mais seu dono. Você não é mais seu dono. Paulo disse, olha, não é bom comer carne ou beber vinho ou fazer qualquer coisa que teu irmão venha se escandalizar. E quando eu falo escandalizar, não é achar ruim, não. Escandalizar é tropeçar da fé mesmo, desistir da fé, se desviar. Muitas pessoas lá no mundo já tropeçaram da fé só porque um irmão é chegado no goró. E eles falam, o pessoal do mundo fala, se é para ser como isso ali, olha ali o crente ali, olha ali o cristão ali. Se é para ser como isso aí, eu não quero. E por que você não pode abrir mão disso? As pessoas falam tanto de morrer por Jesus, de abandonar tudo. Abro mão dos meus sonhos, abro mão das fraquezas, abro mão das riquezas por ti, abro mão das vontades, vou dar minha vida por ti. Tu não deixa nem um gole de goró, rapaz, que vai dar vida por Jesus. Não conseguiu deixar nem a gelada. Veja, e eu nem estou falando na linha de certo e errado ainda. Hoje, não. Então a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas. Então tem coisa que eu posso, mas eu não devo, sob hipótese alguma. E há linhas que ficaram marcadas do Evangelho, diretrizes que me foram dadas, algumas delas muito perigosas, essas do escândalo, por exemplo. A Bíblia diz, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Quer saber de uma coisa? O brasileiro não respeita o crente que bebe. O brasileiro não respeita. Ele pode até dizer que tu é legal e tal, mas lá no fundo ele não em outros países isso não teria problema nenhum. Você vai dizer que o russo se escandaliza com quem toma uma vodka, né? Mas o brasileiro, por alguma razão, parece que tem um código assim não escrito que vai no máximo até o vinho e olhe lá. E olhe lá. Então, em outras culturas isso é tão mais bem resolvido, né? Lutero disse assim, tem uma frase de Lutero muito interessante que ele falava assim, eu nunca forcei ninguém a nada. Eu apenas orava e bebia a minha cerveja. Enquanto isso, Deus fazia a obra. Porque no tempo de Lutero, bebia-se mais cerveja do que água. A água era impura, bebia-se muito mais cerveja do que água. Inclusive, os mosteiros eram especialistas em fazer cerveja. Mas em todo o tempo, nós vamos ter probleminhas culturais, aos quais Deus vai perguntar, e aí? Está disposto? Você fala que quer morrer por mim, não consegue abandonar uma Itaipaivinha, né? Você fala, e é você que vai morrer por mim? Só em falar em abandonar esse negócio aí já ficou nervoso, já ficou radical, já quer brigar, já quer mudar de igreja, já quer ir para a igreja dos coaches, porque agora é coach, né? Então, dei aí as diretrizes. O fato é que você que teve problema com isso, não brinque com isso. Evite o primeiro gole, não parece ser uma decisão estúpida. Agora, para encerrar, por falar em grupos de recuperação, se tem uma coisa que a gente aprende com eles é que nenhuma pessoa do grupo anda só. Por exemplo, os fundadores do AA entenderam, sozinho eu não vou vencer isso aqui. Eu preciso de alguém. A Bíblia sempre diz também que você precisa de alguém, leve os cargas uns dos outros. Jesus chamou os discípulos de 2 em 2. Nunca sozinho, você não é uma ilha. E há um conceito muito bonito nos grupos de recuperação, que é o parceiro de prestação de contas. Alguém com quem você vai prestar conta do seu dia. Nem todo mundo vai topar. Se tiver alguém, for alguém com a mesma dor, com a mesma carga, talvez ele entenda melhor, mas talvez nem todo mundo vai topar. Talvez o seu pastor, pela graça de Deus, queira ser o teu parceiro de prestação de conta. Alguém que você vai prestar conta das suas vontades, quedas, fraquezas nesta área.
alguém que vai orar por você, alguém que vai ouvir você sem estar só recriminando. E nesse processo é importante falar, é importante botar para fora. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é uns a todos, é uns aos outros. É uma coisa muito dinâmica do reino de Deus. E nessa hora, a doença sai pela boca e a cura vem pelos ouvidos. Mas para de arrogância de dizer que você já venceu, porque você ainda se treme todo. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Deixa seu comentário. Simples fato de comentar qualquer coisa, positiva ou negativa, faz o YouTube recomendar mais o canal, tá bom? E aí, conhece alguém que sofre muito com isso? Você concorda com o que foi dito aqui? Deixe seu comentário, se inscreve, dá o like, comenta, compartilha. Valeu! E evite o primeiro gol.